Aqui, conversando com o Leandro, destacávamos a preocupação do governo Lula com a realização do evento. Discussões em torno de qual será o tom adotado pelo governo, de como se dará também a participação das Forças Armadas no evento. Tudo isso já vem sendo discutido desde o mês de julho. Como estão hoje essas tratativas? O que a gente pode esperar dessa data agora, durante o governo Lula? Carol, ontem aqui em Brasília, o governo do Distrito Federal até publicou no Diário Oficial do GDF, local, a criação do que eles chamam de um gabinete de crise para monitorar a questão da segurança do 7 de setembro. Isso porque a informação que a gente tem, tive acesso a esse ofício, o próprio Ministério da Justiça, num ofício assinado pelo ministro Flávio Dino, enviou para o governo do Distrito Federal, pedindo aí que fosse analisado o que poderia ser feito, porque haveria ali algumas ameaças de manifestações. Eles usam o termo manifestações, mas conversando com algumas fontes, falam mesmo que tem um temor que possa ter algo até um pouco violento, algum tipo de depredação durante o 7 de setembro. Então, foi enviado pelo Ministério da Justiça esses vídeos, pedindo para que fosse analisado pelo governo do Distrito Federal o que poderia ser feito com essa possibilidade de manifestação, com esse temor de violência. O governo do Distrito Federal acata esse pedido e cria um gabinete de crise para controlar a segurança do 7 de setembro. Aí a gente tira, nesse temor político, dois detalhes. Primeiro, o próprio governo federal avisando o governo do Distrito Federal para não ser depois responsabilizado por qualquer tipo de violência que tivermos no 7 de setembro. E, em segundo, uma resposta muito rápida do governo do DF, criando esse gabinete para compartilhar a responsabilidade de segurança com o governo do Distrito Federal. Ou seja, nem o governo local, nem o governo federal querendo assumir essa responsabilidade de forma isolada para, se tiver algum problema, ninguém ser responsabilizado. Para encerrar, Carol, um detalhe importante que quem assina e vai ontem lá no Ministério da Justiça falar sobre esse gabinete de segurança, gabinete de crise, para cuidar da segurança do 7 de setembro, é a vice-governadora do DF, Celina Leão, que neste momento está enquanto governadora em exercício, porque o governador Ibanez está viajando a trabalho para os Estados Unidos. E é interessante, conversando com algumas fontes aqui do DF, essa movimentação, que mais uma vez coube a Celina e que mais uma vez Ibanez está fora do país. Lembrando tudo o que aconteceu no governo local aqui do DF, depois dos atentados criminosos do dia 8 de janeiro. Quando Ibanez é afastado por mais de 2 meses do comando do DF, quem assume era a então vice-governadora Celina Leão. Carol. Destaque que a Larissa traz para a gente com relação à operação de segurança para esse 7 de setembro e também tem a operação política, Leandro Rezende, que falávamos, já que foi uma data muito utilizada por Jair Bolsonaro, na qual, inclusive, ele chegou a viajar pelo Brasil na oportunidade e aqui no nosso quintal da CNN Brasil, na Avenida Paulista, chegou a adotar tons de críticas a instituições e nomeando, inclusive, ministros do Supremo Tribunal Federal. O 7 de setembro de 2021, segundo até o Ministério Público Federal, ele foi um ensaio geral do dia 8 de janeiro, no sentido de que foi ali que o Bolsonaro esticou de vez a corda com os 3 poderes, Disse que nunca mais ia cumprir uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, xingou todo mundo, foi o ápice daquela tensão que a gente viveu entre o Executivo e o Judiciário, que valeu uma chegada, do ex-presidente Michel Temer em Brasília para poder, literalmente um bombeiro, um bombeiro ali com uma caneta para poder ajudar o Bolsonaro a escrever uma carta para tentar tirar o peso daquele tom ali. Foram 2 7 de setembro de muita tensão, Eu lembro que lá em Brasília, por exemplo, as pessoas estavam acampadas também nesse grande preâmbulo do 8 de janeiro, 7 de setembro de 2021, acampadas esperando o Bolsonaro decretar estado de sítio. Lembra daqueles vídeos das pessoas ajoelhadas comemorando a prisão do ministro Alexandre de Moraes? Uma coisa totalmente louca, mas enfim, aquele dia foi um resumo dessa grande distopia que o Brasil às vezes se mete, E isso foi emblemático. Em 2022 já era campanha eleitoral, o bicho pegando, e o Bolsonaro jogou ali o 7 de setembro, Ele falava, vai ser o nosso último grande ato, vai ser um grande momento dessa campanha, enfim, deu uma conotação política eleitoral. E agora nesse
primeiro 7 de setembro com o governo Lula, sem o ex-presidente da República, é uma tentativa de esvaziar um pouco desses sentidos políticos que o 7 de setembro sempre teve ao longo da nossa história, mas que durante o governo Bolsonaro adquiriram um sentido político pessoal, né? Então, é uma tentativa de tirar um pouco desse peso. Carol. Daqui uma semana, praticamente. Então, a gente vai falar ainda muito sobre esse assunto. Obrigada, Leandro. Valeu, Carol.